Olá, galerinha da ETEP, estamos aqui para ministrarmos mais uma aula. Que alegria poder tê-la aqui, nossos queridos alunos, queridas alunas. Nós nos alegramos muito por esta noite, que eu tenho certeza será incrível, será de bênção. Nós vamos estudar uma doutrina muito importante da nossa igreja, que faz parte da nossa teologia, faz parte da nossa confissão de fé, que é a doutrina da igreja, aquilo que a gente chama de eclesiologia. Claro que a gente vai tratar dessa doutrina de uma forma mais abrangente, pensando aí na questão da doutrina da igreja, que é uma forma também de meio de graça, falar dos meios de graça e falar também dos nomes bíblicos da igreja e da natureza da igreja. Então nós vamos começar nossa aula. Primeiro nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, a orientação de Deus, e aí então nós estaremos dando início a este momento de estudo, de reflexão, nesta aula de teologia sistemática baseada no Berkhof, sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. Deus amado, obrigado por esta noite. Obrigado pela oportunidade de usarmos este meio de comunicação, por esta tecnologia que o Senhor nos oferece. Obrigado pela Igreja Presbiteriana da Penha, por esse ministério que ela desenvolve de formação bíblica, teológica, oferecendo àqueles que procuram, aos interessados, sempre um material bom, com conteúdo bíblico, com conteúdo teológico bem sério, de teólogos realmente bíblicos, alicerçados na tua palavra. Obrigado por nossos alunos que estão presentes toda semana, acompanhando um dos professores que sempre ministra nesse dia e nesse horário. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esta aula que o Senhor nos oferece e por esse tempo que passaremos juntos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje e, como eu disse, nós vamos falar sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. Então, nós vamos começar aí a falar sobre esse tema. Bom, a doutrina da igreja e dos meios de graça, nós vamos começar com uma rápida introdução. Preste bem atenção, porque eu creio que é muito importante tudo que temos para aprender hoje. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a doutrina da igreja ela está fundamentada na obra de Jesus Cristo e nas doutrinas da salvação, da soteriologia, ou seja, para eu entender a doutrina da igreja, da eclesiologia, eu preciso que tudo aquilo que nós já aprendemos sobre cristologia, a doutrina de Cristo, e sobre soteriologia, a doutrina da salvação, todas aquelas informações, aquelas aulas estejam bem nítidas na minha mente, no meu coração. Quando nós estudamos sobre cristologia, nós pensamos aqui sobre a pessoa de Cristo, os estados de Cristo, né, toda a obra que Jesus Cristo fez, que ele realizou, todo o seu sofrimento, enfim, tudo aquilo que envolve a cristologia, né, a doutrina de Cristo. Depois nós vimos aqui a soteriologia, que é uma continuação da cristologia. Cristo fez a sua parte com todo o seu trabalho, os seus estados, com todas as suas obras, e por causa daquilo que Cristo fez, seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição, seu assunto ao céu, nós temos as doutrinas da salvação que são baseadas na obra de Cristo. E aí nós temos, desde o início, né, a questão da eleição, predestinação, depois a regeneração, novo nascimento, arrependimento e fé, que é a conversão, depois a justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos e depois, por fim, a glorificação. E é por causa dessas duas doutrinas, cristologia e soteriologia, que nós temos a eclesiologia,
Por quê? Porque a eclesiologia, a doutrina da igreja, ela é decorrente da obra que Cristo fez, da cristologia e das doutrinas da salvação. Cristo realizou uma obra, aplicou esta obra pelo poder do Espírito Santo a nós, pecadores, esta é a obra da salvação, soteriologia. Houve um grupo de pessoas que se converteu pelo poder do Espírito Santo aplicando a obra de Cristo, e todos estes convertidos, justificados, adotados, santificados, vão compor agora aquilo que nós chamamos de igreja, a igreja de Cristo. Então, a eclesiologia está baseada nisso, por isso que essa primeira frase, a doutrina da igreja, está fundamentada na obra de Jesus Cristo e nas doutrinas da soteriologia, que são resultado da cristologia, pois a igreja é o resultado natural de tudo que Cristo fez para a salvação do pecador. Segundo Berkoff, a concepção reformada calvinista é que Cristo, pela operação do Espírito Santo, reúne homens consigo, dota-os da verdadeira fé e assim constitui a igreja como seu corpo, a communio fidelium ou sanctorum, comunhão dos fiéis ou comunhão dos santos. Então, segundo Berkoff, tudo aquilo que eu falei antes, ele resume nesta frase, é esta obra de Cristo pelo poder do Espírito Santo, trazendo para si essas pessoas que foram salvas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A posição da ICAR. Você pergunta, pastor, o que é ICAR? ICAR é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como é muito grande a gente ficar falando de Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de agora, quando eu falar ICAR, entenda Igreja Católica Apostólica Romana. A posição da ICAR, então, de acordo com a concepção da ICAR, o estudo da Igreja precede todas as demais doutrinas, inclusive a doutrina de Deus. Isso porque, segundo a concepção da ICAR, a igreja foi um instrumento da produção da Bíblia e tem precedência sobre ela. Além disso, ela é despenseira de todas as graças sobrenaturais. Não é Cristo quem nos leva à igreja, mas a igreja quem nos leva a Cristo. Toda a ênfase recai não sobre a igreja invisível, como communio fidelium, mas sobre a igreja visível, como mater fidelium, ou seja, mãe dos fiéis ou mãe dos santos, né? Essa posição da Igreja Católica ela é muito séria, porque, de acordo com a posição dela, a igreja é a base, é o fundamento de todas as coisas, e é a igreja que nos leva a Cristo, é a igreja que nos leva a Deus, é a igreja que nos leva à palavra. A palavra final sempre é da igreja. Isso é bem contrário, é claro, à posição da igreja reformada, das igrejas cristãs reformadas. Porque nós partimos da palavra de Deus, né? Se você pegar lá as Institutas de Calvino, é primeiro Deus, né? Depois o homem, depois a igreja. Então tem esta ordem. Ou seja, sem a palavra de Deus eu não conheceria Deus, eu não saberia nada sobre Deus, eu não saberia nada sobre Jesus, não saberia nada sobre mim mesmo, não saberia nada sobre a igreja. Então a base de todo o nosso conhecimento está nas Escrituras, naquilo que Deus revelou a cada um de nós. Então não é a igreja quem nos leva a Cristo, é Cristo quem nos leva à igreja. E como que nós sabemos disso? Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Por isso que é muito importante estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, aprender sobre a Bíblia, para que a gente não caia nessas armadilhas. Quais são os nomes bíblicos da igreja? Bem, nós temos os nomes do Velho Testamento e os nomes do Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos as palavras Kahal, aí está Gahal, mas no hebraico é Kahal, como se fosse K, e Edar. O Velho Testamento emprega essas duas palavras para designar a igreja, a saber, Kahal, derivada de uma raiz Kal, né, obsoleta, significando chamar, e Edar, que significa indicar, encontrar-se ou reunir-se num lugar indicado. Às vezes estas duas palavras são usadas indiscriminadamente, mas de início não eram estritamente sinônimas. Edar é propriamente uma reunião resultante da combinação e, quando aplicada a Israel, denota a sociedade propriamente dita, formada pelos filhos de Israel ou por seus chefes representativos, reunidos ou não. Por outro lado, o Kahal denota propriamente a reunião de fato do povo de Deus. Êxodo 12, 6, Números 14, 5, Jeremias 26, 17, entre outros textos
onde a gente pode encontrar esta palavra. Então a ideia de Kahal na Bíblia é a ideia de povo, é a ideia do ajuntamento do povo de Deus, é a ideia do agrupamento. Então quando se fala do povo no Velho Testamento, a ideia que se tem, a palavra que se usava era Kahal ou Edar, ok? No Novo Testamento nós temos duas palavras também, a palavra eclésia ou eclesia e a palavra sinagogue ou sinagogue. Por quê? Porque a questão da ênfase, porque todas as palavras gregas são acentuadas e o acento depende do contexto. Então pode ser eclésia ou eclesia, depende de onde o acento está. Sinagogue ou sinagogue, depende de onde o acento é colocado. Mas tanto uma pronúncia quanto a outra estão corretas. O Novo Testamento também tem duas palavras derivadas da Septuaginta. Você sabe que Septuaginta, né? Septuaginta foi aquela tradução feita lá no 3º século antes de Cristo, quando 70 estudiosos, linguistas, né, traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. Por isso Septuaginta, que é a versão dos 70. Então essas palavras são derivadas lá da Septuaginta, quais sejam eclésia, de ek e kalel, que significa chamar ou chamar para fora. Ek é uma preposição e kalel é um verbo. Então é chamar para fora, né? É convocar. E sinagogue de sim e ago, que significa reunir-se ou reunir. Sinagogue tem como objetivo denotar as reuniões religiosas dos judeus ou os edifícios em que eles se reuniam para o culto público. É bem verdade que depois, no decorrer da história, a palavra sinagogue, na nossa língua sinagoga, ficou mais resumida na questão do espaço, do local onde a eclésia se reunia, né? Onde o carral de Deus no Velho Testamento se reunia. Então, a sinagoga deixou de ser o grupo de pessoas e passou a ser o lugar onde aquele grupo de pessoas se reunia. O termo eclésia designa a igreja neotestamentária, embora nos poucos lugares denote assembleias civis também. Ou seja, essa palavra eclésia tanto vale para o contexto religioso como para o contexto civil, um ajuntamento de pessoas numa assembleia, para uma reunião qualquer, né, para tomar qualquer decisão, também poderia ser usada como eclésia. A preposição ek de eclésia, que vem do verbo ekkalel, muitas vezes é interpretada no sentido de dentre as massas do povo comum. Então chama um grupo de pessoas, de uma massa de gente, esse grupo sai e forma uma eclésia, forma esta reunião, né? E no nosso caso, seria a igreja, aqueles que foram salvos, eleitos por Deus, aqueles que receberam toda a obra de Cristo e toda a doutrina da salvação, como eu disse no início do nosso estudo. A ideia é designar a igreja de Cristo, todos os salvos, todos aqueles que vão habitar com Cristo na cidade santa. Por isso que é importante, então, entender a cristologia e a soteriologia, porque a igreja nada mais é do que o resultado dessas duas primeiras doutrinas que nós estudamos nas aulas anteriores. Outros nomes bíblicos da igreja. O Berkhoff afirma que o Novo Testamento contém vários designativos figurados da igreja, cada qual ressaltando algum aspecto particular da igreja. Então a igreja, a palavra usada para a igreja é eclésia, o sinagogue, mas a gente usa outros nomes para designar a igreja, como corpo de Cristo, né, como templo do Espírito Santo ou de Deus, como a Jerusalém celestial, como a coluna e baluarte da verdade. Eu não vou explicar isso porque todos nós sabemos o que é isso. O corpo de Cristo são todos aquelas pessoas salvas, lavadas no sangue do Cordeiro, né? Templo do Espírito Santo somos cada um de nós, indivíduos, enquanto pessoas, o Espírito habita em mim. Então eu sou uma igreja enquanto indivíduo, uma igreja individual, o Espírito habita em mim, e quando junto nós nos tornamos um templo maior, onde o Espírito Santo habita também. Também a igreja é conhecida como coluna e baluarte da verdade, no sentido que ela guarda, ela preserva todas as doutrinas e ensinos da palavra de Deus, são coisas muito simples que todos nós conhecemos. Então essa introdução para a gente dar aqui o start, né, sobre a igreja.
entendermos o que é a igreja, quais os seus nomes no Velho Testamento, Carral e Edar, no Novo Testamento, Eclésia e Sinagogue, ou Sinagogue. Beleza? E aí, entendendo esses outros nomes, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, a Jerusalém celestial, que seria o nosso final, né, o nosso estado final, glorificado lá na presença de Deus, e coluna e baluarte da verdade, referindo àquilo que a igreja é como guardiã da verdade, dos ensinos, das doutrinas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos pensar um pouquinho da doutrina da igreja na história, como que tudo isso que eu falei até agora, que poderia encerrar a aula aqui e você já saberia o que é a igreja, é só se aprofundar nessas verdades todas. Mas como que isso se desenvolveu no decorrer dos séculos até os nossos dias de hoje? Então, em primeiro lugar, antes da reforma. Antes da reforma, nós temos o período patrístico, né, que é conhecido como o período dos pais da igreja, Atanásio, Eusébio, Agostinho, né, todas aquelas personagens que compuseram aqueles 5 séculos ali depois de Cristo, antes de entrarmos naquilo que a gente chama de Idade Média ou Idade das Trevas, quando a igreja saiu totalmente do trilho depois de Constantino, né, quando ele uniu o Império Romano com a igreja se perverteu e veio a surgir aquilo que a gente chama hoje de Icar, que você já sabe o que é. Pelos chamados pais apostólicos e pelos apologetas, a igreja é geralmente apresentada como a communio sanctorum, ou seja, a comunidade dos santos. O povo de Deus que ele escolheu por possessão. Não se viu logo a necessidade de fazer distinções. Mas já na segunda parte do século houve uma mudança perceptível. O surgimento de heresias tornou imperativa a enumeração de algumas características pelas quais se conhecesse a verdadeira igreja católica. Entenda que o católica aqui não tem nada a ver com a Icar, tá? Católica aqui significa a igreja universal, a igreja como um todo, tá bom? Isso teve a tendência de fixar a atenção na verdadeira... Oh, meu Deus. Isso teve a tendência de fixar a atenção na manifestação externa da igreja. Começou-se a conceber a igreja como uma instituição externa, governada por um bispo como sucessor direto dos apóstolos e possuidor da tradição verdadeira. Nesse período surgiram várias seitas, como montanismo, novacionismo e donatismo, que buscavam fazer da santidade dos membros da igreja sua marca de verdadeira igreja. Eu não vou explicar cada um desses movimentos, isso aí é uma outra matéria, né? São heresias que foram tratadas lá nos concílios de Nicéia, concílios de Constantinopla e outros concílios que foram debatidos por homens, né? Combatidos por homens como Eusébio, Atanásio, Agostinho, entre outros, que depois você pode estudar e ver o significado de tudo isso. Mas o que essas seitas, né, queriam fazer? Elas queriam entender que a marca principal da igreja estava no fato da santidade dos membros da sua igreja. Então eles tratavam a igreja apenas como uma comunidade visível, aquele grupo, aquele ajuntamento de pessoas perdendo a essência da igreja no seu todo, perdendo as características da igreja universal, da igreja invisível, da igreja triunfante, aquilo que nós vamos ver logo mais à frente. Foi Cipriano o primeiro a desenvolver plenamente a doutrina da igreja em sua estrutura episcopal. Ele considerava os bispos como reais sucessores dos apóstolos e lhes atribuía caráter sacerdotal em virtude da sua obra sacrificial. Juntos, os bispos formavam um colégio chamado episcopado, que constituía a unidade da igreja. A unidade da igreja era baseada na unidade dos bispos. Quem não se sujeitasse aos bispos era excluído da igreja e perdia a salvação. Não há salvação fora da igreja. Então essa visão da patrística é uma visão de que a igreja ela era concebida pela formação dos bispos, né, do clero, e a gente vai ver isso mais à frente, a questão do clero e do laicato, né, da liderança e do povo, né, e esse clero, esse bispado era a verdadeira igreja. E só era membro da igreja, só era salvo quem fosse membro dessa igreja. Qual igreja? Essa igreja que depois se tornou a Icar, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Se não fosse membro desta igreja, essa pessoa não seria salva.
Agostinho não foi totalmente coerente em sua concepção da igreja. Foi sua luta com os donatistas que o compeliu a refletir mais profundamente sobre a natureza da igreja. De um lado, ele se mostra um predestinacionista, que concebe a igreja como a companhia dos eleitos, a communio sanctorum, que tem o Espírito de Deus e, portanto, são caracterizados pelo amor verdadeiro. O importante é ser membro vivo da igreja assim concebida e não apenas pertencer a ela num sentido meramente externo. Ou seja, Agostinho vai mais fundo. Ele entende que primeiro tem que fazer parte da igreja dos eleitos, daqueles que foram chamados por Deus, ainda que eu não seja membro de uma igreja local, batizado, professo, cumprindo todos os sacramentos. Ou seja, ele já dá mais uma aprofundada nessa questão de separar a questão da igreja externa, visível, e da igreja interna, né, a igreja invisível. Por outro lado, ele é o homem da igreja, que adere à ideia da igreja defendida por Cipriano, ao menos em seus aspectos gerais. A igreja verdadeira é a igreja católica, na qual a autoridade apostólica tem continuidade mediante a sucessão episcopal. Aqui a católica já se refere a Icar. A gente tem que fazer essa distinção. Aqui a católica está se referindo àquele movimento, àquele grupo de pessoas, né, de liderança, que depois se transformou na Icar, a Igreja Católica Apostólica Romana. É depositária da graça divina, que ela distribui por meio dos sacramentos. Esta é, de fato, um corpo misto, no qual tem lugar membros bons e maus. Em seu debate com os donatistas, porém, Agostinho admitia que aqueles e estes não estavam na igreja no mesmo sentido. Ele preparou também o caminho para a identificação católica romana da igreja com o reino de Deus. Então percebe que havia uma confusão muito grande, né, ainda entre os patrísticos, entre os pais da igreja, quanto à concepção da igreja. Eles se prenderam muito a essa questão estrutural, essa questão do episcopado, se prenderam muito a esse fato de que para ser salvo tem que estar nessa igreja visível, tem que ser membro da igreja visível, que a Icar defende até hoje, né? Para você ser salvo, você tem que ser batizado. O batismo ele é regenerador, só a Igreja Católica Apostólica Romana é quem batiza. E uma vez batizado por um sacerdote, a obra de Cristo é infundida a nós. Infundida àquele que foi batizado, e aí, cumprindo os outros 6 sacramentos, além do batismo, a pessoa será salva. Bem diferente da doutrina da justificação defendida pelos protestantes, onde a obra de Cristo não é infundida a nós, né? Cristo realizou a sua obra na cruz, ele nos justificou, e agora a justificação de Cristo ela é imputada a nós, de acordo com a visão protestante reformada. Na Igreja Católica ela é infundida, ou seja, a pessoa batizada ela se torna um santo, deixa de ser um profano, se torna um santo, ela se torna um justo, porque foi infundida nela a justiça. Na Igreja Protestante, a obra de Cristo foi imputada. Eu continuo pecador, eu continuo injusto, mas Deus me declara justo pela obra de Cristo. Então isso é uma declaração formal, é uma declaração legal de Deus, por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Nós continuamos pecadores, somos injustos por natureza, mas fomos imputados. A nós foi imputada a justiça, não infundada. Entendeu? Foi imputada pela obra de Deus, pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Sigamos. O que nós aprendemos na Idade Média? Idade Média, então, vai ali desde o 5º, 6º século, né, depois de Cristo, até o início da Reforma, aquilo que a gente chama, alguns estudiosos chamam como os 1000 anos de trevas. 1000 anos de trevas, não que não tenha tido conhecimento, não tenha tido cultura, não é nesse sentido. É 1000 anos de trevas no sentido da igreja, no sentido espiritual, no sentido que a igreja saiu do trilho, perdeu o foco, ela se tornou totalmente adúltera nas suas doutrinas, nos seus ensinos, ela se corrompeu. Por isso a importância do movimento de reforma. Então, quando a gente fala Idade das Trevas, não é que não teve conhecimento, não teve filosofia, não teve teologia, não teve coisa boa. Claro que teve, mas essencialmente
a igreja saiu do trilho, a igreja se corrompeu e se tornou naquilo que nós vamos depois entender quando dos reformadores criando, né, uma nova concepção, nova no sentido de que aquilo que estava acontecendo era velha, mas velho porque eles voltam à Bíblia, voltam às origens para trazer à igreja a origem, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Os escolásticos não tinham muito o que dizer acerca da igreja. O sistema de doutrina desenvolvido por Cipriano e Agostinho estava completo e precisava apenas de uns pequenos retoques de acabamento para chegar ao seu desenvolvimento final. Eles apenas selaram os pensamentos dos patrísticos, dando ênfase ao elemento organizacional. Olha aí, mais uma vez a questão da organização, do bispado. Hoje, né, tudo aquilo que acontece lá em Roma, com o Papa e com toda a diocese ali reunida. ênfase muito definida à igreja como uma organização ou instituição externa e deixaram de lado o conceito de comunhão dos santos, ou seja, a igreja como esse ajuntamento de gente salva, lavada no sangue do Cordeiro, ainda que fora dessa denominação chamada Icar. Há duas classes de pessoas na igreja, isso na visão dos escolásticos, com direitos e deveres bem definidos. Os clérigos dedicados ao serviço de Deus, que constituem uma unidade. Os clérigos, então, são os padres, os bispos, né? E depois dos padres, bispos, nós temos lá o outro grupo até chegar no Papa, né? Que é o bispo superior, o padre superior. E os leigos que consistem nas pessoas de todas as esferas da vida e que constituem uma classe totalmente separada. Então, há uma igreja superior que é composta pelo bispado, por todos aqueles que são sacerdotes, desde o padre inferior aqui até o Papa, que é o padre superior, e os crentes em gerais, aqueles que são membros da igreja que não têm nenhum ofício, que não foram ordenados ao sacerdócio, né? Que seria uma classe inferior, uma classe diminuída, né? Passo a passo a doutrina do pecado foi se desenvolvendo até que por fim o Papa se tornou virtualmente um monarca absoluto. As consequências exigia que tudo fosse colocado debaixo do poder da igreja. O lar e a escola, as ciências e as artes, o comércio, a indústria e tudo mais. Ou seja, a igreja se tornou detentora, a igreja enquanto organização, um partido político, digamos assim, uma organização, uma ONG, uma sociedade organizada e dirigida pelos seus bispos, ela determinava aquilo que tinha que acontecer no lar, na escola, nas ciências, nas artes, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Por isso, muitas pessoas foram executadas como hereges. Se elas não faziam aquilo que a igreja ditava, aquilo que a igreja determinava, ainda que sendo certo, mas a igreja entendendo errado, elas eram executadas, elas eram queimadas como hereges. Então, toda a ciência nessa época foi muito podada, castrada, né, censurada. E aí homens cientistas importantes, muitos deles foram queimados em fogueira como hereges, porque eles estavam dizendo coisas que contrariavam a igreja. Como quando Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro, mas era o Sol. Né? E ele muda, né, essa questão que a igreja entendia que até aquele momento era desse jeito. Ele foi considerado como herege. Então percebe, a igreja tinha esse poder de dizer o que é certo, o que é errado em todas as áreas da vida, política, social, econômica, moral, religiosa, científica. É complicado, né? Envolvia a ideia de que todas as bênçãos da salvação chegam ao homem unicamente por meio das ordenanças da igreja, em particular mediante os sacramentos. Ou seja, para eu ser abençoado eu tenho que ir à igreja. Eu não tenho livre acesso a Deus, aquilo que mais tarde Martinho Lutero iria descobrir como o sacerdócio universal de todos os santos. Se eu sou salvo, lavado no sangue do Cordeiro, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir ao padre para que ele intermedie a minha chegada à presença de Deus. Eu, pessoalmente, vou a Deus por meio de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo na minha vida. Olha que mudança radical. Agora, cada um de nós tem livre acesso a Deus. É isso que a Bíblia ensina, é isso que está nos evangelhos, é isso que está em todas as páginas da Bíblia.
mas que a ICAR conseguiu deteriorar, atrapalhar, desviar e criar uma doutrina que não tem nenhum fundamento bíblico. Levou à gradual secularização da igreja, visto que esta começou a dar mais atenção à política do que à salvação dos pecadores, e finalmente os papas reivindicaram domínio sobre os governantes seculares também. Então, foi um período muito difícil, onde os reis da Inglaterra, reis de França, reis da Escócia, outros reis da Alemanha, eles tinham que bater continência para o Papa. É o Papa que determinava quem seria rei. Se aquele rei não reinasse segundo a determinação da Igreja Católica, ele seria perseguido, né? O país dele seria perseguido, perdia privilégios. Se ler a história, existem absurdos que aconteceram nessa época, né? E aí, é claro, muitos reis, para favorecerem seus países, se declaravam católicos, faziam aquilo que o ICAR queria para que ele tivesse os benefícios de Roma, né? O que é terrível. Após a reforma, então começando aí durante o período da reforma, os reformadores romperam com a concepção da ICAR. E romperam assim de forma absoluta, completa, radical. Eles estavam indo para lá, a gente veio para cá, né? Eles se afastaram totalmente da Bíblia, a gente voltou totalmente para a Bíblia. Porque um dos princípios fundamentais da reforma é o quê? Sola Scriptura. É a Bíblia que determina como que a igreja tem que agir, não é a igreja que determina aquilo que a Bíblia tem que ensinar. Olha a mudança de foco, perceba isso, como isso é importante. Então os reformadores romperam com a concepção da ICAR de uma igreja infalível e hierárquica, de um sacerdócio especial, a salvação por intermédio dos sacramentos. Lutero considerava a igreja como a comunhão espiritual daqueles que creem em Cristo. Restabeleceu a ideia escriturística do sacerdócio de todos os crentes, defendia a unidade da igreja, mas distinguia dois aspectos dela, um visível e outro invisível. A gente vai ver isso bem claro na frente, quando a gente chegar na questão da igreja visível, invisível, triunfante, militante, tá bom? Aqui a gente só vai dar uma pincelada. Ele teve o cuidado de assinalar que não existem duas igrejas, mas simplesmente dois aspectos da mesma igreja. A mesma igreja é ao mesmo tempo visível e invisível, militante e triunfante, ok? A igreja invisível torna-se visível, não pelo governo de bispos e cardeais, nem da chefia do Papa, mas pela administração da palavra e dos sacramentos. Então, a igreja invisível, que bom, a gente vai ver isso mais para frente, não vou falar, ela se torna visível no desenvolvimento dos seus ofícios, na pregação, no exercício dos sacramentos. Lutero admitia que na igreja visível sempre conterá uma mistura de membros fiéis e ímpios. Os anabatistas não ficaram satisfeitos com a posição de Lutero e insistiam numa igreja só de crentes. Em muitos casos, eles zombavam da igreja visível e dos meios de graça. Além disso, exigiam completa separação de igreja e Estado. Você sabe, né, os anabatistas, depois é o movimento do qual surgiram as igrejas batistas, principalmente, onde eles dizem que na igreja só tem gente salva, gente crente, na igreja visível, na igreja militante. E nós, reformados calvinistas, entendemos que na igreja visível tem tanto gente salva quanto não salva, mas a gente vai ver isso mais à frente. Calvino e os teólogos reformados estavam de acordo com Lutero quanto à confissão de que a igreja é essencialmente uma communio sanctorum, uma comunhão dos santos. Todavia, eles não procuravam, como os luteranos, a unidade e a santidade da igreja, primeiramente nas ordenanças objetivas da igreja, tais como os ofícios, a palavra e os sacramentos, mas sobretudo na comunhão subjetiva dos crentes. Então há uma distinção aqui, né? Onde Calvino vai entender que qualquer crente nascido de novo, que tem a obra do Espírito na sua vida e que tem comunhão com outro crente, ele pode formar esta comunhão dos santos, né? E é nesta comunhão dos santos que se dá a unidade e a santidade da igreja, independente da questão lá da palavra, dos sacramentos. Distinguiu também entre um aspecto visível e um aspecto invisível da igreja, embora de maneira ligeiramente diversa. Ademais, encontrava as verdadeiras marcas da igreja não somente na correta administração da palavra e dos sacramentos, mas também na fiel administração da disciplina da igreja. Então Calvino acrescenta aqui nas marcas da igreja
a fiel pregação da palavra, a fiel aplicação dos sacramentos e a fiel aplicação das disciplinas. E a gente vai ver isso no final desta aula, que são as últimas 3 partes do nosso estudo. Mas até mesmo Calvino e os teólogos reformados do século XVII fomentaram, em certa medida, a ideia de sujeição da igreja ao Estado. Contudo, estabeleceram uma forma de governo da igreja que propiciava maior grau de independência e poder eclesiásticos que o que se conhecia na igreja luterana. Então a gente tem aqui essa ideia de que a igreja ela estava sujeita ao Estado em certo sentido, mas que ela era independente em outro sentido, ou seja, naquilo que tange a pregação da palavra, a aplicação dos sacramentos e a aplicação da disciplina, a igreja é a autoridade última. Naquilo que tange as leis do Estado, as leis do casamento, né, as leis de família, as leis civis, as leis penais, a igreja, ou seja, o crente está sujeito ao Estado. Todos nós estamos. Né? Se eu desrespeitar uma lei de trânsito e eu for multado, eu não posso chegar lá em nome da igreja e dizer para tirar a multa. Né? Se eu cometer um crime, eu tenho que responder esse crime de acordo com as leis do Estado. Então, nesse sentido, a igreja está sujeita ao Estado. No sentido daquilo que compete a ela não está sujeita ao Estado. Mas também ela não pode impor aquilo que está sujeito a ela ao Estado, como a igreja, a ICAR, fazia, né, e tenta fazer até hoje. Durante e após o século XVIII. Durante o século XVIII, o racionalismo também fez sentir sua influência sobre a doutrina da igreja. Era indiferente em matéria de fé e não tinha entusiasmo pela igreja, que ele colocou a par com outras sociedades humanas, até negava que Cristo tivesse a intenção de fundar uma igreja no sentido geralmente aceito da palavra. Houve uma reação pietista ao racionalismo, no metodismo, mas o metodismo em nada contribuiu para o desenvolvimento da doutrina da igreja. Em alguns casos, ele procurou força na repreensão lançada às igrejas existentes, e em outros adaptou-se à vida destas igrejas. Para Schleiermacher, a igreja era essencialmente a comunidade cristã, o corpo dos crentes animados pelo Espírito. Ele via pouca utilidade na distinção entre a igreja visível e invisível e via a essência da igreja no espírito de companheirismo cristão. Quanto mais o Espírito de Deus penetrar a totalidade dos crentes cristãos, menos divisões haverá e mais perderão elas a sua importância. Ou seja, durante o período do racionalismo, né, já no final aí desse movimento, depois do iluminismo, aquela coisa toda, a gente vê uma digressão na igreja. A igreja se seculariza, ela perde o seu real fervor espiritual. Alguns movimentos surgem, como o movimento pietista, tentando resgatar aquele fervor da igreja, mas para muitos, na visão de Schleiermacher, a igreja é apenas uma comunidade de pessoas diferenciadas que tem o Espírito Santo e que é mais forte quando expressa amor. Amor em obras sociais, em caridade. Aí vem todas aquelas doutrinas, né, de investir no pobre, investir nos carentes, né? Toda essa ideia de salvação, às vezes, pelas próprias obras, ou como manifestação da salvação nessa questão das boas obras. Bom, então nós tivemos aí um pouco da história daquilo que aconteceu desde os pais da igreja até quase o século XX, sobre o que eles pensavam a respeito da igreja. Agora vamos ver aí no próximo tópico a natureza da igreja. Então, a natureza ou a essência da igreja na concepção da ICAR. Os crentes da igreja primitiva falavam da igreja como a communio sanctorum, ou seja, a comunhão dos santos. Logo no início já deram expressão à essência da igreja. Porém, no fim do segundo século, como resultado do surgimento de heresias, a questão quanto à verdadeira igreja os levou a fixar atenção em certas características da igreja como instituição externa. Então, tudo aquilo que eu já falei lá de Cipriano, de Agostinho, depois do pessoal que vem depois da patrística, né, a escolástica, que também simplesmente validou, chancelou aquilo que eles tinham dito, criando então aquilo que nós conhecemos como a ICAR, né? Bem no finalzinho aqui diz: os católicos romanos definem a igreja como
a congregação de todos os fiéis que, sendo batizados na ICAR, professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos e são governados por seus legítimos pastores, sob um chefe visível na terra, que é o Papa. Há uma distinção entre o clero e o laicato, sendo que a verdadeira igreja é representada pelo clero, que participa diretamente dos atributos da igreja, e o laicato indiretamente. Ou seja, a verdadeira igreja, dentro da visão da ICAR, é todo o bispado. Todo o bispado é quem é a verdadeira igreja. E a membresia que frequenta lá todo dia é uma classe inferior de cristãos que não representa a verdadeira igreja. A essência da igreja na confissão ortodoxa grega, né? Se percebe que lá em 1025 houve uma separação entre a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega. Elas romperam e criaram duas igrejas com dois líderes, dois papas, né? Um em Roma e outro lá na Rússia, né? Onde esta igreja se fortaleceu. A concepção ortodoxa grega da igreja é estreitamente relacionada com a da ICAR, difere dela em alguns pontos importantes. Essa igreja não reconhece a ICAR como a verdadeira igreja, claro, ela é que se diz a verdadeira igreja, né, a ortodoxa grega. Há somente uma igreja verdadeira e essa igreja verdadeira é a igreja ortodoxa grega. Conquanto reconheça com maior franqueza do que os católicos romanos dois diferentes aspectos da igreja visível e invisível, não obstante coloca a ênfase na igreja como organização. Então, praticamente a mesma visão, a mesma doutrina, a mesma interpretação, só que eles dizem a verdadeira igreja não é a ICAR, a verdadeira igreja é a igreja ortodoxa grega. A essência da igreja na concepção protestante. Então, o que os protestantes dizem? Entenda por protestante aí todo o movimento de reforma de Lutero, Calvino, Guilherme Farel, John Knox e todos os demais reformadores. A reforma foi uma reação contra a concepção externa da igreja defendida pela ICAR. Ela tornou a trazer ao primeiro plano a verdade de que a essência da igreja não se acha na organização externa da igreja, mas na comunhão dos santos. Tanto para Lutero como para Calvino, a igreja era simplesmente a comunidade dos santos, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele a sua cabeça. Esta é a posição exposta nos padrões confessionais reformados calvinistas. Daí diz a confissão belga: cremos e professamos uma só igreja católica ou universal, católica que não é a ICAR, católica que é a ideia da igreja toda, que é uma santa congregação de verdadeiros crentes cristãos, todos esperando a sua salvação em Jesus Cristo, sendo lavados por seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Então, essa é a posição da confissão belga, que é a mesma nossa. A ideia de que a igreja é a comunidade de todos os salvos, não importa se você está frequentando a comunidade A, comunidade B, comunidade C. Se você foi lavado no sangue do Cordeiro, você faz parte do corpo de Cristo. Você frequenta a denominação X, mas você faz parte do corpo de Cristo. E se você é fiel às Escrituras, fiel àquilo que a Bíblia ensina, vive a palavra de Deus, mesmo estando numa igreja menos pura enquanto denominação, você faz parte da comunhão dos santos, né, daqueles que são salvos. A segunda confissão helvética expressa a mesma verdade. A igreja é uma assembleia dos fiéis, convocada e reunida do mundo, uma comunhão de todos os santos, daqueles que verdadeiramente conhecem e retamente adoram e servem o verdadeiro Deus em Jesus Cristo, o Salvador, pela palavra do Espírito Santo e que pela fé participam de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante Cristo. E a nossa confissão de fé de Westminster afirma: a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal, universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão, reunidos em um só corpo sob Cristo, sua cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. É claro que eu vou ser bairrista, mas para mim essa é a definição mais clara. A verdadeira igreja é esta reunião, é esta igreja invisível que consta de todos os salvos desde Adão,
dos que já foram, que fazem parte lá da galeria dos heróis da fé, dos que são e daqueles que ainda serão, até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Dependente da comunidade que ele frequente, da denominação da qual ele seja membro. Se ele foi eleito por Deus, lavado no sangue do Cordeiro, salvo, justificado, adotado no número dos filhos de Deus, ele é um cristão, ele faz parte da igreja invisível. Isso é muito peculiar para cada um de nós. A Igreja Universal, a igreja como existe no plano de Deus e só se concretiza no transcurso dos séculos, foi entendida no sentido de que consiste do corpo completo dos eleitos, os quais no transcorrer do tempo são chamados para a vida eterna. Mas a igreja como existe realmente na terra foi considerada como a comunidade dos santos. E não é somente a igreja invisível que foi entendida assim, mas a igreja visível também. Estas não são duas igrejas, mas uma somente, e portanto tem apenas uma única essência. Ela é a communio sanctorium. Mas a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Uma igreja que só contém crentes, ao passo que a igreja visível é a igreja como o homem a vê, composta dos que professam a Jesus, juntamente com seus filhos, e portanto julgados como sendo a comunidade dos santos. Esta pode conter e sempre contém de fato alguns que ainda não foram regenerados. Pode haver joio entre o trigo, porém não pode tolerar incrédulos, declarados e pessoas ímpias. Então é uma só igreja, que é a igreja invisível, a totalidade dos salvos, que se manifesta aqui na terra como igreja visível, nas comunidades, nas denominações. Nesta igreja visível existe o salvo e não salvo, o joio e o trigo, os cordeiros e os cabritos. Mas a igreja, quando descobre que alguém é joio, ou seja, descobre que alguém está caminhando contra a doutrina, ela prega a verdade, ela combate essa falsa doutrina. A igreja forma uma unidade espiritual da qual Cristo é o chefe divino, é animada por um espírito, o espírito de Cristo, professa uma fé, compartilha uma esperança e serve um só rei. É a cidadela da verdade e a agência de Deus para comunicar aos crentes todas as bênçãos espirituais. Como o corpo de Cristo está destinado a refletir a glória de Deus como manifestada na obra de redenção. A igreja em seu sentido ideal, a igreja como Deus quer que ela seja e como um dia virá a ser, é mais objeto de fé que de conhecimento. Daí a confissão, creio na Santa Igreja Católica. Ou seja, a gente não sabe de fato tudo sobre a verdadeira igreja, a igreja invisível, a igreja triunfante. A gente crê naquilo que a Bíblia ensina para cada um de nós. O que a gente sabe é sobre a igreja visível, sobre nossa denominação, nosso caso, Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na Igreja Presbiteriana da Penha, mas são aspectos ainda que precisam ser aumentados no nosso conhecimento. O caráter multiforme da igreja. Aí nós temos aquilo que eu falei, né, que eu iria dar, estou sendo fiel, que é a igreja militante, triunfante, depois visível e invisível. Berkhoff afirmou, na presente dispensação a igreja é militante, isto é, convocada para uma guerra santa e de fato nela estamos empenhados. Isto naturalmente não significa que ela deva gastar suas forças em lutas sangrentas e autodestruição, mas sim que tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil em todas as formas em que esse se revele, seja na igreja ou fora dela, e contra todos os poderes espirituais das trevas. Ou seja, a igreja militante, ela trava uma guerra não no sentido físico de pegar armas e lutar contra outras nações, lutar contra outras falsas doutrinas, né? Vamos meter bala nos islãs e em todas aquelas religiões que a gente entende como seita. Não é isso. Mas é combater a imoralidade, é combater o pecado, é combater a carnalidade, é combater toda forma de injustiça, pregando o verdadeiro evangelho, pregando a palavra de Deus. Então, nesse sentido, ela é uma igreja militante, ela milita, ela combate, ela é a guardiã da verdade, a guardiã da justiça, daquilo que é bom, daquilo que edifica, do amor, né, do equilíbrio, da justiça social, da justiça econômica. É nesse sentido que ela faz guerra. A igreja não pode passar o tempo todo em oração e meditação, embora estas práticas sejam tão necessárias e importantes, nem tampouco deve parar de agir no pacífico gozo da sua herança espiritual. Ela tem que estar engajada com todas as suas forças nas pelejas do seu Senhor, combatendo numa guerra que é tanto ofensiva como defensiva. Se a igreja na terra
é a igreja militante, no céu é a igreja triunfante. Lá a espada é permutada pelos louros da vitória, os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais e a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda, a batalha está ganha, os santos reinam com Cristo para todos sempre. E a gente diz glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Ou seja, enquanto estamos aqui na terra, nós temos que lutar. Ou seja, a gente pode ficar só na igreja cantando, adorando, cultuando, fechadinho no nosso templo, no nosso invólucro, né? Como sendo santos, fiéis de Deus. Não, a gente tem que sair da nossa passividade, tem que estar no mundo e ser sal da terra e ser luz do mundo, combater a injustiça, ser bênção no trabalho, bênção na escola, bênção na família, bênção no bairro. Se o meu cristianismo não abençoa esta sociedade, não é verdadeiro cristianismo. Cristo teve uma vida ativa, ele trabalhou, ele andou, ele pregou, ele curou, ele ensinou, ele testemunhou, ele libertou. O ministério de Cristo era um ministério no meio das pessoas, assim tem que ser o ministério da igreja. Não é trazer as pessoas para a igreja, mas é a igreja ir para o mundo. Nós temos que ir ao mundo e pregar o evangelho para que as pessoas sejam tiradas do mundo e trazidas para a igreja, mas para a igreja de Cristo, não para a comunidade onde a gente frequenta. Claro que é importante que elas venham e é bacana receber membros, batizá-los, professá-los e tê-los como membros, mas o mais importante é tirá-los do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz. Ainda que eles virem metodistas, batistas, assembleianos, mas se eles estão salvos, é isso que importa. É isso que é o mais importante. Então a igreja tem que estar engajada nesse trabalho de, por um lado, buscar a Deus e investir na devoção, na oração, no estudo, no culto, mas também não ficar presa a isso, mas militar, até que essa militância termine e a gente suba para viver como igreja triunfante. Igreja visível e invisível. Isso destaca os dois lados da mesma igreja. Ela é, por um lado, a igreja visível aqui da terra, militante, igreja onde pode ter salvos e não salvos, e por outro lado é a igreja invisível, a igreja vitoriosa e triunfante na presença de Deus, tudo aquilo que nós já dissemos no tópico anterior. Igreja como organismo e organização, esse é outro tópico importante. Nós temos a igreja como organismo, Paulo diz que a igreja é um corpo, é como um corpo, né? O corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo ela é uma organização, onde ela tem hierarquia, tem líderes, pastores, presbíteros, diáconos, sociedades. Então, como que a gente vê isso? A igreja como organismo e organização se aplica à igreja visível e militante. A igreja visível tem esses dois aspectos. Ela é organismo, o corpo de Cristo, e ela é organização. Berkhoff afirmou, a igreja como organismo é o quietus fidelium, ou seja, a união ou comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito, enquanto que a igreja como instituição é a mater fidelium, ou seja, a mãe dos fiéis. Uma palavra alemã aí que eu não sei falar, uma Rechtsanstalt, deve ser alguma coisa assim. Um meio de salvação, uma agência para a conversão dos pecadores e para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja como organismo tem existência carismática. Nela todos os tipos de dons e talentos tornam-se manifestos e são utilizados na obra do Senhor. A igreja como instituição, por outro lado, existe de uma forma institucional e funciona por meio dos ofícios e meios que Deus instituiu. Então, organismo, a igreja enquanto corpo, essa união, essa comunhão dos santos, e a igreja enquanto organização é aquilo que ela faz, é a obra que ela realiza, né? A pregação da palavra, o exercício dos sacramentos, o exercício fiel da disciplina. Então esse lado é o lado organizacional, que envolve direção, conselho, pastores, essas coisas todas. Definições da igreja. Aí nós temos também várias definições que a gente pode passar muito rapidinho, né? Nós temos aí a comunidade dos eleitos, né? A comunidade dos salvos, a comunidade dos professos, que são definições da igreja. A igreja é a comunidade dos eleitos, né? Contudo, essa definição tende a ser um tanto enganosa. Ela se aplica unicamente à igreja considerada idealmente como existe na ideia de Deus e como será completada no fim dos séculos, não a igreja como realidade presente empírica. Ou seja, se eu pensar na igreja só como a comunidade dos eleitos, eu vou achar que é só a igreja triunfante, a igreja invisível. Mas a igreja também é, ao mesmo tempo, militante e visível. Então, tem na militante e visível eleitos e não eleitos. Por isso, essa questão que ele coloca aí.
A comunidade dos salvos é uma definição melhor, né? Para fugir à objeção levantada contra a definição anterior, gradualmente se tornou costumeiro definir a igreja do ponto de vista de alguma característica espiritual subjetiva, daqueles que pertencem a ela, especialmente a vocação eficaz ou a fé, incluindo essa característica em acréscimo à eleição. Assim, a igreja foi definida como a agremiação dos eleitos que são chamados pelo Espírito de Deus, como corpo dos que efetivamente são chamados, ou ainda mais comumente como a comunidade dos crentes ou fiéis. E mais específico ainda, a comunidade dos professos, que dizem que alguns definem a igreja como a comunidade dos que são batizados e professam a verdadeira fé, ou como a comunidade dos que professam a religião verdadeira junto com os seus filhos. Prontamente se verá que esta é uma definição da igreja conforme a sua manifestação externa. Mesmo porque talvez a gente não saiba, né? Muitas pessoas que não professaram, não foram batizadas, não estiveram na igreja, podem ser salvas, como a questão do ladrão da cruz. A igreja e o reino de Deus. Qual é o conceito do reino de Deus? O reino de Deus é primariamente um conceito escatológico. A ideia primordial do reino de Deus na Escritura é a do governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações dos pecadores pela poderosa influência regeneradora do Espírito Santo, assegurando-lhes as inestimáveis bênçãos da salvação. Um governo que em princípio é realizado na terra, mas que não chegará à sua culminação antes do visível e glorioso retorno de Jesus Cristo. Sua realização atual é espiritual e invisível. Então, o conceito do reino de Deus é um conceito mais abrangente, é um conceito de governo, da obra que Deus realiza na minha vida. Eu acredito tanto um governo na vida daquele que é crente como do descrente. O reino de Deus alcança justos e injustos, salvos e não salvos. Todos, direto ou indiretamente, estão debaixo do governo de Deus, né? Da obra de Deus, quer admitam, quer não admitam. Qual a relação, então, do reino de Deus e a igreja invisível? Conquanto o reino de Deus e a igreja invisível sejam até certo ponto idênticos, não obstante, deve-se fazer cuidadosa distinção entre eles. A condição de cidadão daquele e de membro desta é igualmente determinada pela regeneração. É impossível estar no reino de Deus sem estar na igreja, como corpo místico de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, é possível distinguir entre o ponto de vista segundo o qual os crentes são chamados o reino e o ponto de vista segundo o qual eles são chamados a igreja. Constituem um reino em sua relação com Deus, em Cristo como seu governador, e uma igreja em sua separação do mundo, na devoção a Deus, em sua união orgânica uns com os outros. Percebeu então a distinção? Reino é no sentido da minha relação com Deus, ele é o meu Senhor, é o meu governante, eu estou sob o domínio dele. Igreja, porque eu fui tirado do mundo das trevas, do reino das trevas, e trazido para o reino da luz, e faço parte de uma comunidade de santos. Santos não no sentido de que somos perfeitos e que não temos pecados. Santos no sentido que fomos separados. É uma agremiação, é uma eclésia ekkalel, né? Um povo separado, ainda que pecadores. Só que pecadores justificados. Né? Foi imputada a nós a justiça de Cristo. Não foi infundida, como diz a Igreja Católica. Tá bom? Imputada. O reino de Deus é a igreja visível. Certamente se pode dizer que a igreja visível pertence ao reino, faz parte do reino e até constitui a mais importante incorporação visível das forças do reino. Ela compartilha o caráter da igreja invisível, sendo ambas uma só, como meio para a realização do reino de Deus. Como a igreja visível, o reino também participa das imperfeições às quais o mundo pecaminoso expõe. Isto fica mais que evidente à luz das parábolas do trigo e joio e da rede. Na medida em que a igreja visível serve de instrumento para o estabelecimento e extensão do reino, naturalmente ela está subordinada a este como um meio para um fim. Pode-se dizer que o reino é um conceito mais amplo que a igreja, porque objetiva nada menos que o domínio completo de todas as manifestações da vida. Ela representa o domínio de Deus em todas as esferas do esforço humano. Aquilo que eu já falei anteriormente, do reino de Deus, sobre todas as coisas. E ele age especificamente, em alguns casos, por meio da igreja. Porque a igreja, ela visível, ela tem bons e maus, salvos e não salvos. Então, de alguma forma, ele diz, né, dessa questão do reino, né, ter essa participação imperfeita, né, desse mundo pecaminoso. O reino está exposto a estas imperfeições do mundo.
Mas o reino de Deus, é claro, ele é perfeito, ele é santo, mas temporariamente na igreja visível ele está sujeito às imperfeições que a igreja visível tem. A unidade da igreja, quase chegando ao final, aguenta mais um pouquinho, mais alguns slides e a gente termina, se Deus quiser. A concepção da ICAR sobre a unidade da igreja. A ICAR reconhece como igreja apenas a eclésia, organizada hierarquicamente. A unidade desta igreja se manifesta em sua impotente organização mundial que visa a incluir a igreja de todas as nações. Seu centro real não se chama de crentes, mas na hierarquia com os seus círculos concêntricos. Há primeiramente o largo círculo do clero, de nível mais primeiramente o largo círculo do clero, de nível mais baixo, os sacerdotes e os demais funcionários inferiores. Depois o círculo menor dos bispos, em seguida o círculo mais restrito ainda dos arcebispos e finalmente o círculo mais restrito de todos os cardeais, sendo que a pirâmide completa é encimada pelo Papa, o chefe visível da organização toda, que tem domínio absoluto sobre todos os que estão sob ele. Então, na visão católica, a unidade da igreja se dá no clero, se dá no bispado. Então são os bispos, depois os arcebispos, depois os cardeais e desses cardeais o cardeal maior, que é o Papa. A concepção protestante. Os protestantes asseveram que a unidade da igreja é de caráter interno e espiritual. É a unidade do corpo místico de Jesus Cristo, do qual todos os crentes são membros. Esse corpo é dirigido por um cabeça, Jesus Cristo, que é também o rei da igreja, é vivificado por um só Espírito. A igreja é vivificada por um só Espírito. Esta unidade implica que todos os que pertencem à igreja participam da mesma fé, são solidamente interligados pelo comum laço do amor, têm a mesma perspectiva gloriosa do futuro. Aquilo que está em Efésios 4,16, há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só igreja, um só corpo. Então, na igreja protestante não existe hierarquia, no sentido de termos crentes melhores e crentes piores, ter um grupo que é clero, que é específico, onde a igreja se une, e um laicato, onde é uma igreja inferior, que apenas está inserida no corpo, não. A hierarquia que nós temos na igreja é uma hierarquia de governo, uma hierarquia que tem a ver com a questão organizacional, pastor, os presbíteros, diáconos, a igreja, É claro que os oficiais eles têm uma hierarquia de superioridade, mas isso é uma questão de hierarquia no sentido organizacional. Enquanto organismo, eles são os menores. A Bíblia diz que aquele que é o líder tem que ser o menor, o que mais serve. Não há nenhum poder no sentido de dizer que ele é um crente melhor, que ele é um crente superior, de jeito nenhum. Ele só tem mais obrigações, mais deveres, de dar mais testemunho, de ser mais fiel, porque a ele cabe uma obra maior. Mas como corpo, ele é apenas um membro do corpo, um braço, um dedo, um olho, um nariz, uma boca, uma perna, um outro membro qualquer, mas todos com o mesmo valor, todos essencialmente iguais diante do Senhor. E quem governa não é o Papa, quem governa é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o verdadeiro líder. A igreja não é do Papa, a igreja é de Cristo. A santidade da igreja. Segundo o padre Divine, a igreja é santa em seus dogmas, em seus preceitos morais, em seu culto, em sua disciplina. Tudo é puro e irrepreensível, tudo é de natureza tal que é planejado para afastar o mal e a iniquidade e remover a mais exaltada virtude. Os protestantes têm uma concepção completamente diversa da santidade da igreja. Eles sustentam que a igreja é absolutamente santa no sentido objetivo, isto é, como ela é considerada em Jesus Cristo. Em virtude da justificação mediatária ou mediatória de Cristo, a igreja é tida por santa perante Deus. Também no sentido relativo, os protestantes consideram a igreja como subjetivamente santa, como realmente santa no princípio interior da sua vida e destinada à santidade perfeita. Daí, ela de fato pode ser denominada comunidade de santos. Esta santidade é, acima de tudo, uma santidade do homem interior, uma santidade que também acha expressão na vida externa. Então, o padre Divine diz que a santidade está nos dogmas, nos preceitos, no culto, na disciplina. A igreja reformada diz que a santidade está no cristão.
naquele que é salvo, na sua vida interior, santo porque foi separado do mundo, santo porque está sendo santificado. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo deu a sua vida pela igreja para apresentá-la a si mesmo, uma igreja santa, pura, sem mácula e sem defeito. Cristo está nos santificando. A igreja é santa na vida das pessoas, na vida daqueles que foram lavados, regenerados, estão sendo santificados para serem conforme a imagem de Cristo. Então a santidade ela é subjetiva, não objetiva. Ela é na igreja como corpo de Cristo, não na igreja como organização. Não é a igreja presbiteriana do Brasil que é santa. É a igreja dos crentes que frequentam a igreja presbiteriana do Brasil que é santa. Há uma diferença muito grande nisso. A catolicidade da igreja. Isso aqui também é uma questão importante. Catolicidade tem a ver com a igreja ser universal, né? Todas as línguas, tribos, povos, línguas e nações e de todos os tempos, desde Adão até o final do mundo. A ICAR se apropria do título de catolicidade como se somente ela tivesse o direito de chamar-se católica, como faz com os outros atributos da igreja. Ela o aplica à organização visível, ela reivindica o direito de ser considerada como a única igreja realmente católica, ou seja, universal, porque está espalhada pela terra toda e se adapta a todos os países e a todas as formas de governo, porque existe desde o princípio e sempre tem súditos e filhos fiéis. Essa é a posição da Igreja Católica, né? Só que se a gente for pensar, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é igreja. Porque se a gente for analisar friamente as suas doutrinas, ela é uma seita. Ela não é católica, porque ela é romana. Se ela fosse católica, ela não seria romana. Né? Ela não é apostólica, porque não se fundamenta nas doutrinas dos apóstolos, se afastou totalmente dos evangelhos. A única coisa que a ICAR é romana. Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja, ou melhor, uma seita romana, para ser bem claro naquilo que nós entendemos por igreja à luz da palavra de Deus. Os protestantes aplicam este atributo à igreja invisível, que pode ser chamada católica num sentido muito mais verdadeiro que quaisquer organizações existentes. Não é a organização que é católica, que é universal, é a igreja. É o corpo de Cristo que é universal. Né? Os protestantes insistem que a igreja invisível é primordialmente a real igreja católica, porque inclui todos os crentes da terra, de toda e qualquer época particular, sem nenhuma exceção. Ela também tem os seus membros entre todas as nações evangelizadas do mundo, e porque exerce uma influência controladora sobre a vida inteira do homem em todas as suas fases. Essa é a verdadeira igreja católica, a igreja universal. A igreja de todos os crentes, a igreja dos eleitos, a igreja que podemos chamar como igreja triunfante, a igreja invisível. E, chegando aí no finalzinho, já nos últimos slides, as marcas da igreja. As marcas da igreja em geral. Há uma necessidade de entendermos as verdadeiras marcas da verdadeira igreja, é devido ao surgimento dos falsos ensinos, das heresias e de muitos movimentos que se dizem ser a verdadeira igreja, mas não passam de seitas. Ou seja, a necessidade de entendermos as verdadeiras marcas é por causa das seitas e heresias. Como que eu vou saber que uma igreja é verdadeira ou não? Que ela é mais pura ou menos pura? Pelas marcas. Porque tem tantas heresias, eu vou ver esta igreja. Aplica estas marcas. Nesta igreja, estas marcas são reais, são verdadeiras, são aplicadas de forma correta? Se não são, não é verdadeira igreja, é falsa igreja, é seita. Já na igreja primitiva, os escritores das cartas alertavam os crentes para ficarem atentos com os falsos mestres e profetas e com os falsos ensinos que já estavam presentes na vida da igreja. Então, se você ler os evangelhos, né, as cartas paulinas, as cartas gerais, a maioria das cartas trata dessas questões de combater os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos ensinos, os ensinos de demônios, né, as falsas doutrinas, as vãs filosofias, gnosticismo, agnosticismo, judaísmo, judaizante, todas aquelas heresias que estavam surgindo naquela época. Né? A necessidade destas marcas. Sentia-se pouca necessidade destas marcas quando a igreja era claramente uma só. Mas quando surgiram as heresias, tornou-se necessário indicar certas mudanças pelas quais se pudesse reconhecer a igreja verdadeira. A consciência dessa necessidade já estava presente na igreja primitiva. Foi naturalmente menos perceptível na Idade Média e se tornou muito forte no tempo da Reforma.
Nesse tempo, a única igreja existente não só foi dividida em duas grandes partes, mas o próprio protestantismo se dividiu em diversas igrejas e seitas. Resultou que se sentiu crescentemente que era necessário indicar algumas marcas pelas quais se pudesse distinguir a igreja verdadeira da falsa. O próprio fato da reforma prova que os reformadores, sem negarem que Deus sustenta a sua igreja, ficaram intensamente conscientes do fato de que uma incorporação empírica da igreja pode estar sujeita a erro, pode extraviar-se da verdade, pode degenerar totalmente. Eles pressupunham a existência de um padrão da verdade ao qual a igreja deve corresponder e reconheciam esse padrão na palavra de Deus. No período da Reforma houve um recrudescimento do estudo sobre as marcas da igreja e os teólogos reformados calvinistas divergiram quanto ao número das marcas da igreja. E aí nós temos esse grupo de pensadores, Beza, Alsted, Amesius, Reidanos, Marésios, que falavam de duas, e outros, como Calvino, Bullinger, Zantius, Junius, Gomarus, Maastricht e Mark, que falavam de 3 marcas. Dr. Kuyper reconhece apenas 2 marcas, a pregação e a administração dos sacramentos. É importante a gente pensar nessa questão das heresias que surgiram na igreja e dos movimentos todos, porque você vê a própria igreja reformada que teve como base a palavra de Deus, voltou para a palavra, sola escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia, somente a Deus a glória. As próprias igrejas reformadas na Europa, nos Estados Unidos, se perderam. Igrejas sérias que foram a base da cultura norte-americana, que criaram grandes universidades como Harvard, Yale, entre outros, que criaram grandes hospitais protestantes, que criaram a cultura, que são a base da Constituição norte-americana. Hoje são igrejas totalmente longe da palavra de Deus. Igrejas que aceitam o homossexualismo, que aceitam o casamento de homem com homem, mulher com mulher, que aceitam na liderança da igreja ordenação feminina, ordenação de homossexuais, uma igreja totalmente corrompida. Por quê? Porque se afastou das verdadeiras marcas da igreja. Então, quais são as verdadeiras marcas da igreja? Primeira delas, a fiel pregação da palavra de Deus. Esta é a mais importante marca da igreja. Enquanto independente dos sacramentos, estes não são independentes dela. A fiel pregação da palavra é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitá-la a ser a mãe dos fiéis. Esta é uma das características da igreja que transparecem em passagens como João 8, 31, 32, 47, 14 e 23, entre outros. Atribuir esta marca à igreja não significa que a pregação da palavra à igreja terá que ser perfeita para que ela possa ser considerada como igreja verdadeira. Tal ideal é inatingível na terra. Só se pode atribuir à igreja uma relativa pureza de doutrina. Por isso que a gente diz igreja mais pura, igreja menos pura. Mas não igreja totalmente pura. Se ela fosse totalmente pura, não seria mais igreja visível, seria igreja invisível. Não seria mais igreja militante, seria igreja triunfante. Uma igreja pode ser relativamente impura em sua apresentação da verdade, sem deixar de ser uma igreja verdadeira. Ou seja, muitas vezes o pregador pode cometer alguns erros, alguns desvios, mas na essência ele não se afastou das verdades primordiais. Seja, confia num só Deus, tem Jesus como seu único Salvador, tem a obra do Espírito Santo como aquele que capacita, dá dons e ensinos para a igreja, é parte de um princípio básico de conversão e arrependimento verdadeiro, condena todas as formas de pecado, ainda que em alguma coisa ou noutra ele se escorregue, tenha uma visão equivocada. Digamos, questão do milênio. Há 3 posições básicas, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. O fato de você ter esta posição, aquela, pode ser mais bíblico ou menos bíblico, mas isso não deforma a fiel pregação da palavra de Deus, não vai fazer a igreja menos pura por causa disso. É questão da forma de batismo. O importante é que se batize. Agora, se vai batizar por imersão ou por aspersão, diferença faz. Você disse que ele foi batizado? Nós temos uma opção
Nós entendemos ser esta opção a mais correta biblicamente, de acordo com toda a história, todas as interpretações, textos bíblicos, mas o importante é que a pessoa venha, nasça de novo, né? Seja batizada, faça parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então essas questões são questões menores. Então a questão da fiel pregação da palavra de Deus é focar nos pontos essenciais. Salvação só por Cristo. Salvação só pela fé. Salvação só pela graça. Não tem boas obras, não tem participação humana, não tem obra da igreja, não é a igreja que salva ninguém, né? Essas questões são essenciais. Se eu sair por aí pregando que você pode ser salvo por boas obras, se eu sair por aí pregando que você pode contribuir para a sua salvação, se eu falar que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente e que nós temos que contribuir com ele, aí sim é heresia. E aí eu estou criando uma nova igreja, um novo conceito, um novo evangelho. Aí eu estou apostatando da fé. Então, nesse sentido, a pregação fiel da palavra de Deus. Aí ele vai dizer, mas há um limite além do qual a igreja não pode ir na apresentação errônea da verdade ou na sua pregação. Acabei de falar, né? Na sua negação. Sem perder o seu verdadeiro caráter e tornar-se uma igreja falsa. É o que acontece quando artigos fundamentais de fé são negados publicamente e a doutrina e a vida já não estão mais sob o domínio da palavra de Deus. Então, quando eu me afasto da palavra de Deus, quando eu começo a justificar pela palavra de Deus o adultério, né, o divórcio, né, o aborto, o homossexualismo, aí eu estou caminhando por um terreno que não tem nenhum fundamento bíblico. A correta administração dos sacramentos. Jamais se deve separar os sacramentos da palavra, pois eles não têm conteúdo próprio, mas extrai o seu conteúdo da palavra de Deus. São de fato uma pregação visível da palavra. Nesta qualidade, eles devem ser ministrados por legítimos ministros da palavra, de acordo com a instituição divina, e somente a participantes devidamente qualificados, os crentes e sua semente. Uma negação das verdades centrais do Evangelho naturalmente afetará a adequada administração dos sacramentos e certamente a Igreja de Roma se afasta do modo correto quando separa da palavra de Deus os sacramentos, atribuindo-lhes uma espécie de eficácia mágica e quando permite que as parteiras ministrem o batismo em ocasiões de necessidade. A reta administração dos sacramentos é uma característica da igreja verdadeira. Segue-se da sua inseparável conexão com a pregação da palavra de Deus e de passagens como Mateus, Marcos, Atos, que você pode ver. Ou seja, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, eles têm que ser aplicados e ministrados dentro daquilo que a Bíblia ensina. Eu não posso sair por aí batizando todo mundo. Eu tenho que batizar aquele que declara ter fé em Jesus, aquele que declara que foi transformado. Eu não posso sair por aí dando ceia para todo mundo. Vamos fazer uma ceia na Paulista e vamos distribuir ceia para todo mundo. Não. A Bíblia diz que a Santa Ceia é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e todo aquele que come e bebe indignamente é réu do sangue do Senhor, daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então percebam a fiel administração dos sacramentos. E por fim, concluindo, o fiel exercício de disciplina. É essencial para a manutenção da pureza da doutrina e para salvaguardar a santidade dos sacramentos. As igrejas que relaxarem na disciplina descobrirão mais cedo ou mais tarde em sua esfera de influência um eclipse da luz da verdade e abusos nas coisas santas. Daí a igreja que quiser permanecer fiel ao seu ideal, na medida em que isto é possível na terra, deverá ser diligente e conscienciosa no exercício da disciplina cristã. A palavra de Deus insiste na adequada disciplina a ser exercida na igreja de Cristo. Ou seja, se o membro quebrou verdades da palavra de Deus, se ele desonrou a Deus, se ele cometeu pecados públicos escandalosos, se ele quebrou princípios da igreja, que ele atribuiu, assumiu obedecê-los, e ele quebrou, e ele não gera arrependimento, mudança, ele tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido. Essa disciplina pode ser pública ou ela pode ser privada, pode ser afastamento da comunhão, pode ser exclusão da comunhão. Claro, o conselho vai ter que medir o tamanho do pecado e dar o tamanho da pena. A pena não pode ser maior que o pecado, mas a pena também não pode ser menor do que o pecado. Eu não posso punir uns e deixar de punir outros, como muitas igrejas fazem. Se é um membro comum, lei nele.
Se é um membro importante, autodizimista, vamos passar a mão, vamos botar panos quentes. De jeito nenhum. A disciplina tem que ser aplicada a todos, desde o pastor presidente até a ovelhinha mais simples e pobre. Se cometeu erro, se cometeu desvio, se quebrou a palavra de Deus, tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado. Agora, isso com amor, com graça. Não é disciplinar para excluir, é disciplinar para corrigir, para gerar arrependimento, mudança de vida, para ensinar a igreja, para trazer temor de Deus na igreja. O objetivo da disciplina não é simplesmente punir, excluir e mandar embora. O objetivo da disciplina é corrigir, trazer essa pessoa para Deus e gerar temor na vida da igreja. A disciplina tem que ser de acordo com o pecado, nem muito e nem pouco, nem a alguns, mas a todos, indistintamente, sem acepção, né? Quando isso não é praticado, a igreja perde a sua pureza e ela tende a se corromper. Então, estas são as 3 marcas da igreja: fiel pregação da palavra, fiel exercício dos sacramentos e fiel exercício da disciplina. Deus abençoe sua vida. Se tiver alguma dúvida, envie mensagens para o nosso WhatsApp, 983354528. Eu sou o pastor Carlos Henrique. Foi uma alegria estar com você nesta noite, dar esta aula. Em alguns lugares acho que eu me confundi um pouco, falo muito rápido, misturo as coisas, mas se você ficou em dúvida, mande sua pergunta, mande sua questão. Eu terei o maior prazer de responder por WhatsApp, por vídeo, conversar com você se quiser. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para ensiná-lo. Eu também estou aprendendo. A minha vida é um constante aprendizado. Desde os meus 7 anos eu estou estudando. E não aprendi nem isso ainda. Mas cada dia eu estou aprendendo um pouquinho mais. E ao ensinar vocês, eu também aprendi muito para a minha própria vida. Deus o abençoe e até a nossa aula de novembro, se Deus quiser. Semana que vem teremos um outro professor dando continuidade à igreja ainda, falando sobre outros aspectos da doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja. Deus o abençoe, fique com Deus e até uma próxima ETEP, se Deus assim nos permitir. Amém.